Bem-vindo à Biblioteca em Áudio. Eu sou Bruna Brasil e você está ouvindo a 6ª parte do audiolivro A Luneta Mágica, de Joaquim Manuel de Macedo. Vamos à história. Visão do Bem. O Armênio é um mágico sublime. A minha nova luneta é, na visão das aparências, ou igual ou superior à primeira. Agora sim, creio que devo e posso considerar-me feliz. Feliz porque possuo tão precioso instrumento óptico, feliz porque me é dado usar dele sem perigo. Fiz o primeiro ensaio da minha nova luneta mágica, fitando-a de longe e as oculta sobre os meus 3 parentes, e vi-os. Distingui as feições de qualquer deles, como as distinguira com a outra luneta, e até cheguei a ver mais, pois percebi um sinalzinho azul no meio da face esquerda da prima Nica, sinalzinho que lhe dá, na verdade, uma certa graça ao rosto. Seguro da força do maravilhoso instrumento óptico, aumentou ainda mais a minha confiança no Armênio, e resolvi logo pôr em prova a certeza que ele me dera de que eu poderia, sem receio de perseguição ou de perigo algum, usar da minha luneta mágica. Apesar disso, cumpre-me confessar que foi com algum abalo do coração e com a mão trêmula que, ao sentar-me à mesa do almoço em companhia dos meus 3 parentes, prendi a um dos olhos por 2 minutos a luneta mágica. — Ó, temos nova luneta? — disse sorrindo o Mano Américo. — É verdade, e ótima como a outra. — Como a outra não, observou a tia Domingas. Esta me parece diferente e não me faz mal aos nervos, como aquela que felizmente se quebrou. O meu espanto não pôde ser maior. — Vê bem? Vê muito? Perguntou minha prima Nica, cheia de curiosidade. — Bem e muito, respondi. — Que tenho no meu cabelo? Disse ela. — Uma rede de retrós que os contém. No meu peito, um amor perfeito. Nas minhas orelhas, nada, não traz brincos. É estupendo, assim eu penso. Por que não conserva fixada sua luneta? Porque além de 3 minutos de fixidade, eu veria mais do que devo e quero ver. O mal? Não, o bem. Ora, experimente em mim. De modo algum o mágico me aconselhou que não o fizesse. Eu lhe peço. Deus me livre de obedecer-lhe, Nica. Empresta-me essa luneta por 5 minutos? Sem dúvida. Passei a luneta à prima Nica, que apenas fixou-a e exclamou, retirando-a. Ah, nada posso ver. E que peso sobre os olhos, que fogo. É efeito da magia. Quando digo que há mágicos de Deus e mágicos do diabo, não querem me acreditar, observou a tia Domingas. Ora, pois, Mano Simplício, disse meu irmão. Conserve cuidadoso a sua boa luneta. Olhe-me com ela, tornou a prima Nica. Fiz-lhe a vontade, olhei-a por 2 minutos. Como me acha? Lindos cabelos e rosto, a que um sinalzinho azul na face esquerda dá tal encanto. A Nica interrompeu-me desatando a rir, mas com a evidente satisfação da sua vaidade de moça. Eu estava como assombrado. Que mudança de ideias e de prevenções e de apreciações relativamente à luneta mágica. Quem pudera dizer aos meus parentes que a minha nova luneta não era como a outra e que, em vez da visão do mal, continha o poder da visão do bem? Como isso aconteceu, não sei, mas aconteceu. Evidentemente, eu não tinha perseguição, nem perigos a recear. O Armênio salvara-me. O Armênio é verdadeiro mágico. Acabado o almoço e depois de ir abraçado e ardentemente felicitado pelos meus 3 parentes, de quem ainda continuava a desconfiar muito, voltei ao meu quarto com a alma repleta de consolação, de alegria e de entusiasmo. Creio que entrei no meu quarto, saltando jubiloso como um candidato da oposição que se vê eleito deputado depois de uma dissolução da Câmara temporária, ou como um mancebo namorado que, após resistências cruéis da família da amada, recebe a decisão ditosa que lhe dá as glórias de noivo. Beijei 1000 vezes a minha luneta mágica e 1000 vezes jurei que seria acautelado e prudente,
que me contentaria com a visão das aparências e que nunca iria além de 3 minutos procurar a visão do bem. Entretanto, a visão do bem era uma coisa que não podia fazer mal. Essa ideia já havia entrado por mais de uma vez no meu espírito. Ver o bem. Eu tinha sofrido tanto, vendo em tudo, em todos e por toda parte o mal, que ver o bem poderia ser uma agradável compensação, uma profunda consolação para mim. Mas eu jurara a mim mesmo obedecer fielmente aos conselhos do Armênio, e portanto venci, esmaguei o meu desejo de ver o bem. Hei de protesto, que hei de contentar-me com a visão das aparências. É duro, é triste o privar-me da visão do bem. Não a quero, porém. Juro que não me exporei a essa visão que o Armênio reputa inconveniente. A visão do bem deve ser deliciosa, mas não a quero. Não sou criança louca, sou homem de juízo e de força de vontade. Não quero, não terei a visão do bem. Lembrou-me o meu amigo Reis. O Reis, tenho pena dele. A incredulidade do meu amigo Reis é mais do que a pertinácia no erro. É um atentado contra os direitos do público que por ela se vê privado de instrumentos óticos temperados pela magia do Armênio e que podem vulgarizar maravilhas. O meu amigo Reis é incrédulo. Eu, porém, não sou egoísta, não quero para mim só os milagres que o Armênio é capaz de realizar. Conscienciosamente entendo que em proveito de todos devo atraiçoar o meu amigo Reis, publicando o que sei e o que obtive do Armênio, e o que o Armênio é capaz de dar, enriquecendo, sublimizando, tornando mágicas as oficinas que alimentam o armazém do Reis. Que me cumpre fazer? É claro, vou redigir uma notícia do que obtive e consegui das oficinas do Reis. Vou denunciar a existência do Armênio e a sua extraordinária habilidade em magia. Vou obrigar, forçar o meu amigo Reis a satisfazer aos seus fregueses, tornando público que o Armênio se declara pronto a realizar em matéria de instrumentos óticos encantados ou mágicos. É um serviço que devo prestar ao meu país e ao mundo. Entusiasmado, fixei a luneta, tomei a pena e comecei logo a escrever. Notícia importante. O abaixo assinado, possuidor de uma nova e não menos admirável luneta mágica que, por grande favor, obteve do Sr. J.M. dos Reis, em cujas oficinas na Casa de Instrumentos Físicos, a Rua do Hospício número 71, trabalha um armênio que é profundamente amestrado em magia. Julga do seu dever publicar um segredo que não convém ser por mais tempo guardado. O Sr. J.M. dos Reis, teimando em não acreditar na magia, nega-se a aproveitar-se dos oferecimentos do Armênio, prejudicando assim os seus interesses e os do público. Informo, pois, que o Armênio, a quem devo a luneta mágica, se propõe a preparar para que o Sr. J.M. dos Reis exponha à venda no seu armazém vidros e instrumentos óticos de assombrosas condições, espelhos que refletem a imagem dos velhos conviços da mocidade passada, óculos, binóculos e lunetas que fazem ver o que se passa e o que há muitas centenas de léguas de distância no leito dos rios, no fundo dos mares, no seio da terra. Oh, que fiz eu? Que estou vendo? Meu Deus, é a visão do bem. Escrevendo, esqueci o tempo, passaram mais de 3 minutos e, como predissera o Armênio, hoje mesmo desobedeci aos seus conselhos. Pequei involuntariamente. Como, porém, é bela e suave a visão do bem. As palavras que eu acabava de escrever me pareceram acendidas em brando fogo, em que brilhavam generosos sentimentos. As palavras escritas falavam a meus olhos. A incredulidade do Reis exprimia a nobre severidade da ciência e o escrúpulo da religião. A capacidade magistral do Armênio revelava o inocente e benéfico poder da magia que os homens não compreendem. E por isso apreciam o mal. A notícia escrita por mim transpirava de todas as linhas, de todas as palavras, de todas as sílabas, o amor da humanidade. Em tudo e em todos, somente sentimentos nobres e doces virtudes. Que prazer! Que delícias experimentei e estou experimentando. Ah, por que o Armênio havia de aconselhar-me a não usar a visão do bem? Por que privar-me destes gozos que fazem sorrir a alma beatificada pela pureza e santidade do sentimento? Que mal pode provir do bem? Eu me senti feliz, imensamente feliz. Completei a notícia, acrescentando ao que tinha escrito o seguinte período.
Ao público, e especialmente aos fregueses do Sr. J.M. dos Reis, cabe o direito de, à força de pedidos, empenhos e reclamações, coagi-lo a vencer a sua incredulidade e a aproveitar os oferecimentos do armênio mágico para facilitar ao público e aos seus fregueses todos os instrumentos óticos e maravilhosos espelhos encantados pela magia. Datei a notícia, assinei-a com meu nome e imediatamente mandei tirar dela 3 cópias, para que no dia seguinte aparecesse ao mesmo tempo em todas as gazetas diárias da cidade do Rio de Janeiro. Que mal pode vir do bem? Devo abster-me da visão do bem depois de haver experimentado uma vez as sensações mais deliciosas, a suavíssima consolação que ela segura? O armênio me aconselhou que me abstivesse da visão do bem, declarando-a tão perigosa como a visão do mal. Eu, porém, involuntariamente já infringi esse preceito do mágico. Se há perigo na visão do bem, já pois inadvertidamente me expus a ele. A falta, a desobediência estão cometidas. Ainda mais, o armênio afirmou que hoje mesmo eu desobedeceria aos seus conselhos. E assim aconteceu sem que da minha parte houvesse intenção premeditada. Portanto, o que aconteceu tinha de acontecer. Não seria estulta vaidade pretender levantar-me contra a fatalidade, resistir à lei da magia? E a visão do bem me foi tão agradável. Se eu não pude vencer o encantamento da visão do mal, que me fazia sofrer tanto, como poderei triunfar do encanto da visão do bem, que é tão deleitosa? Eu não sei se estou sofismando para me enganar a mim próprio, imaginando, inventando escusas e desculpas com o fim de serenar a minha consciência, que escrupulosa me repete os conselhos do armênio. Sei, porém, e confesso que a curiosidade, um desejo irresistível me impelem com a mais viva força para o gozo da visão do bem, que já me encheu a alma de felicidade e de contentamento. Eu sinto que a verdade enlevo, beatificação da vida, amor da terra e dos homens, sorrir do coração, luz do céu iluminando a terra na visão do bem. Quaisquer que sejam os perigos a que me arrisque pela visão do bem, de boa vontade os arrostarei. É impossível que eu me torne desgraçado por ver o bem. Perdão, armênio. Doravante vou desobedecer-te intencionalmente. Visão do bem, eu te quero, eu te adoro, eu te bendigo e te aceito para guiar-me no caminho da vida. Fixei a luneta e cheguei-me à janela do meu quarto. Vi a primanica debruçada à janela do seu. Lembrou-me a ideia que dos sentimentos dessa moça egoísta, fria, incapaz de amar, eu fizera pela visão do mal, e retirei a luneta com repugnância. Momentos depois, a reflexão me acudiu, e compreendi que exatamente pelo conhecimento que eu já tinha daquela mulher cálculo, mulher aritmética, mulher mais terra do que céu, mais matéria do que espírito, mais pó do que alma, era nela que melhor experimentaria a visão do bem, e fitei a primanica que parecia estar meditando. Vi-lhe o rosto que eu conhecia, o sinalzinho azul que o engraçava, os cabelos formosos e... Passaram os 3 minutos, e o coração e a alma de Anica se abriram, se patentearam ao meu espírito perscrutador. Oh, como fora caluniadora e perversa a visão do mal! Anica é um anjo de inocência e simplicidade, e ao mesmo tempo uma senhora de juízo reto e de exemplar virtude. O que eu julgara nela gelo do coração era virginal recato. O que eu tomara por cálculo material e egoísta era a reflexão e a sabedoria instintiva de uma mulher modelo. Zelosa sem ciúmes rudes e ridículos, econômica sem vileza, amante sem paixão em delício, serena, complacente, dedicada, livre do amor, da ostentação e do luxo, de costumes simples, estremecida pela família paciente, suave e meiga. Anica é a mulher que reúne todos os dotes para felicitar o homem que for seu esposo. Encontrei a minha imagem na alma de Anica, não porém como a visão do mal me mostrou. Encontrei-a amada, eternamente amada. Encontrei-a cercada dos cuidados e do interesse de um sentimento tão profundo como generoso, que só lembrava a minha fortuna, a minha riqueza, com o receio que fossem motivos que, excitando a ambição de alguma outra mulher, prejudicassem as aspirações do seu amor desinteressado e puro. Vi na alma de Anica também a imagem do mano Américo, mas somente afagada por inocente e mimosa afeição fraternal. Horizonte sem nuvens, mar sem tempestades, céu de lua cheia, luminoso e sereno, jardim de belas flores sem espinhos, terra de solidão sem florestas negras, nem abismos, nem antros de feras, tranquilidade sem tristeza, saudade sem amarguras,
Flama sem incêndio, recato, modéstia, melindre, abnegação, amenidade. Eis o que é a prima Nica. De súbito ela volveu os olhos para minha janela. Percebeu que eu a fitava com a minha luneta mágica e sorriu-se docemente para mim. Que sorrir! Foi como um raiar de aurora. Deixei cair a luneta e quase me ajoelhei para adorar a angélica moça. Creio nos amores que de repente conquistam e escravizam os corações. Creio nas paixões que de improviso se acendem. Creio nos amores e nas paixões que os romances nos descrevem inspiradas em um momento pelos encantos de jovens formosas e de prestígio deslumbrante. Creio, porque eu sinto que amo apaixonada e perdidamente a prima Nica. Eu quero ajoelhar-me, prender-me aos pés dessa moça gentil, mimosa, rica de virtudes. Quero ajoelhar-me a seus pés, prender-me aos seus pés como se me prendessem as asas de um anjo, que em sublime voo me levasse à salvação, à glória suprema, ao céu. Abençoada seja a visão do bem, se a prima Nica quiser aceitar a minha mão, o meu nome e ser minha esposa, a santa companheira na minha viagem pela terra, a mulher unificada comigo nos trabalhos e nos gozos da vida. Veio-me a ideia correr imediatamente à presença da tia Domingas e pedir-lhe em casamento a prima Nica, mas contive-me, porque me lembrou que devia para isso achar-me autorizado pela noiva e porque desejei desfrutar o encanto de alguns dias de íntimas confidências e de enlevo de namorados com a adorada moça. Com a certeza que eu tinha de ser amado por Nica e com a segurança da sua virtude, alguns dias de demora no pedido de casamento não podiam senão duplicar a minha felicidade com o aguçamento de honestos, mas ardentes desejos da posse do objeto amado. Empreguei o resto do dia no estudo da tia Domingas e do Mano Américo pela visão do bem. Indispensavelmente, a visão do mal tinha sido a visão do diabo, que me fizera ver o contrário da verdade e caluniar os mais santos corações e os caráteres mais puros e generosos. A tia Domingas era a devoção, a piedade personalizada. Aos pobres negava esmola à nossa vista e semeava benefícios às escondidas. Era a caridade do evangelho, o bem que fazia só ela o sabia, e quando rezava, mais vezes suas orações eram por seus parentes e pelos estranhos do que por si. No governo da casa, economizava para matar a fome e a indigência e imaginava 1000 pretextos para ter mais que dar e encobrir o que dava. A tia Domingas era uma velha santa. O que ela faz em obras de caridade só Deus sabe, e eu agora também o sei pela visão do bem. O Mano Américo é o tipo da dedicação fraternal. Vive pensando em mim, negociando por mim e explorando em meu favor e benefício as revoluções e combinações da praça do comércio. Em sua abnegação sublime, deixa intactas e não desviadas do emprego em que se acham as somas da sua riqueza própria e, mercê de uma procuração que assinei, negocia com a minha fortuna jogando na praça. Se perde, perco eu, e é justo. Se ganha, tira dos lucros a sua porcentagem, o que é justíssimo. A prova da honradez e boa-fé do Mano Américo é que a minha fortuna ainda não diminuiu um ceitil, embora não tenha aumentado por causa de alguns prejuízos consequentes de jogo infeliz. O que tem sempre aumentado é a fortuna do Mano Américo, que nunca perde e ganha sempre. Mas a isso nada tenho que dizer, porque o Mano Américo só se ocupa de mim e faz o sacrifício de jogar na praça somente com meu dinheiro, e em tal caso, quando há perdas, é evidente que eu devo carregar com elas. Tanto mais que, quando há lucros, meu irmão se parte comigo. É evidente que se o Mano Américo jogasse na praça com seus próprios recursos, ganharia somente para si, e eu não teria parte nos lucros. Eu fora o mais vil e ingrato se desconhecesse o que devo ao Mano Américo. A visão do bem acaba de mostrar-me tal qual ele é. A sua prudência e a sabedoria igualam à sua dedicação fraternal e aos escrúpulos de sua probidade. Com a minha luneta mágica eu poderia gerir perfeitamente os meus negócios. Não incorrerei, porém, nesse erro. O Mano Américo continuará a ser o depositário de toda a minha fortuna e a administrará e empregará absolutamente como entender melhor. Oh, quão aleivosa e envenenada, traidora e diabólica era a visão do mal! A que criminoso juízo sobre o caráter dos meus ótimos parentes me levou ela! Ainda bem que possa enfim ver e apreciar a verdade, e pelo conhecimento da verdade, viver a mais ditosa e risonha das vidas. Casar-me-ei com a prima Nica. A tia Domingas será o gênio protetor da família e o anjo da caridade que fará descer as bênçãos do céu sobre a nossa casa.
O Mano Américo continuará a ser o árbitro, o regulador dos negócios da família, dispondo convenientemente dos nossos cabedais em proveito de todos. E eu serei o egoísta, o desfrutador de tantos benefícios só e de tanta felicidade sem trabalho, sem cuidados, só me ocupando do amor da primanica. Abençoado seja o Armênio, abençoada seja a luneta mágica que me deu a visão do bem. Eu tinha febre da felicidade. O mundo e a vida me festejavam o coração. Eu desejava rir, divertir-me, folgar. Em casa a tia Domingas e a primanica dormiam cedo, e eu senti-me contrariado pelas horas que havia de perder, deitando-me antes da meia-noite. Acudiu-me ao espírito um pensamento extravagante e talvez menos digno de quem já se considerava noivo. Lembrou-me ir ao alcazar lírico, que nessa noite dava espetáculo e representação. Não pedidos nem para o público de escolha, mas da sua série ordinária e, portanto, menos contidos e mais livres. Não refleti mais, decidi-me a realizar o meu intento. À hora aprazada, entrei pela primeira vez no tal teatro francês, de que tanto mal me diziam, e tomei um lugar no meio do numeroso concurso de homens e de mulheres. Antes de tudo observei o teatro, cuja descrição não farei. Achei-o bonito e cômodo, mas no fim de 3 minutos de exame, a luneta mágica encantou-me com a visão do bem. Que injustiça fazem ao alcazar lírico? Vi nele o contrário do que me informavam. Vi nele o ponto de reunião de todas as classes da sociedade, o jubiloso recurso de entretenimento para os homens pobres que não podem pagar outro menos barato. E para as mulheres que, degradadas pelo vício, são repelidas da boa sociedade. Vi nele a mais eloquente escola de moralidade pública pela exposição ampla e quase sem medida do comércio imoral e repugnante das criaturas desgraçadas que têm descido à última abjeção. Melhor que as teorias e os conselhos de um pai austero, falava ali a mocidade o exemplo vivo dos perigos e das torpezas da devassidão. O alcazar me pareceu, enfim, uma bela instituição filantrópica e filosófica. A ética de Jó ensinada pelas antíteses, a ostentação da grandeza da virtude pela observação da baixeza do vício. Não pude compreender a razão porque o governo do Brasil ainda não concedeu subvenção ou loterias anuais para auxílio deste admirável teatro lírico francês. Passei imediatamente a observar os espectadores de ambos os sexos, e antes deles as atrizes ou artistas. Em breve me apercebi como que abismado em um dilúvio de arrebatadoras graças e dos mais generosos sentimentos. Não houve para minha luneta uma só atriz francesa que não fosse prodígio. Se nos primeiros 3 minutos uma me pareceu menos bonita, outra menos bem feita e outra menos engraçada, passados os 3 minutos veio a visão do bem obrigar-me a pagar a todas elas os justos tributos da minha admiração. Esta atriz cativou-me pela sua rara e esquisita sensibilidade, que a tornava por agradecida e terna, incapaz de resistir à flama de quem, em honra de sua beleza, ia confessar-se, mostrar-se rendido a seus pés. Aquela deu-me o mais sublime exemplo do amor do próximo, porque, abraçada nesse religioso fogo de caridade, não sabia fazer exceção do seu amor ao próximo, e amava todos os próximos como a si mesma. Aquela outra, vivo e surpreendente símbolo da humildade evangélica, condescendente e submissa, dobrava-se à vontade alheia, e era a escrava de 100 senhores. Declaro que tive medo de apaixonar-me por todas essas generosas e santas criaturas, em cujos olhos ardentes, feiticeiros sorrisos, requebros de corpo, e estudadas posições, descobri somente a ambição inocentíssima de agradar, o impulso da sensibilidade, a mais terna, o amor do próximo ou dos próximos, o mais profundo, e a humildade cristã da santa moça submissa e pronta a ser escrava de novos senhores. Evidentemente havia para o noivo da primanica verdadeiro perigo na observação repetida daquelas moças tão resplandecentes de inocência e de candura. Delas, pois, desviei a minha luneta mágica, e com o coração ainda palpitante de ternura, de enlevo, quase de entusiasmo, fixei-a no rosto de uma jovem que estava sentada perto de mim. Cabelos castanhos e ondeantes, rosto oval e de cor pálida com os longos roxos nas faces, olhos pretos e vivos, dentes brancos iguais e em contínuo rir de contínua mostra, o peito e os braços nus e os seios e as axilas por metade fora do vestido, mãos de vadia, cintura fina, os pés calçando botinas a Benotouan e atirados em exposição, palavra solta e louca, modos descomedidos, mobilidade febril, provocação e petulância. Eis a jovem em quem eu fixara
a minha luneta mágica e que não podia contar mais de 20 anos de idade. Era, pois, moça e bonita. Me trazia no olhar, no falar, no rir, no proceder o letreiro da devassidão. Causou-me dolorosa impressão. Tive dó daquela mocidade pervertida. Entre mim e ela estava sentado um velho de 60 anos pelo menos, que todo empertigado a miúdo lhe falava ao ouvido, como fazia também pelo outro lado um mancebo que evidentemente devia ser mais atendido. A rapariga mostrava-se alegre e folgazona, e sem dúvida ria-se do velho, quando escutava os segredos do moço. Animei-me a perguntar em voz baixa ao velho: quem é esta mulher? Não o conhece? Disse-me ele admirado. Confesso que não. Pois não conhece Esmeralda? Esmeralda? É o seu nome de batismo? Quase todas as raparigas da classe desta adotam ou recebem o seu nome de guerra. A moça que está vendo ao meu lado chama-se Esmeralda pela paixão e preferência que lhe merecem as pedras desse nome. Observe o adereço que ela traz ao pescoço. Com efeito é riquíssimo. Sei bem o que vale. Custou-me os olhos da cara. Voltei-me com repugnância, desviando outra vez a minha luneta mágica da figura daquela mulher desgraçada e do rosto do velho ridículo e parvo. Pouco depois mudei de lugar e encontrei-me com aquele mancebo, meu vizinho, que prazenteiro, gracejador e sempre jovial, tão indigno da minha amizade, me parecera julgado pela visão do mal. Já desconfiado dessa visão caluniadora, observei-o primeiro, a alguma distância por mais de 3 minutos, e reconheci a perfídia da minha primeira luneta. O meu jovem amigo era o caráter mais igual, mais nobre e distinto que se podia imaginar. Fui ter com ele, que me festejou com expansão da verdadeira alegria. O Alcazar! Exclamou enfim. Tu no Alcazar? É verdade. Começo a viver. Estás meio perdido, mas eu vou te perder de todo. Como? Do Alcazar a uma ceia infernal é só um pulo. Queres pular? Não entendo. Convido-te para cear com uma dúzia de demônios de ambos os sexos. Uma orgia? Pouco mais ou menos. Mademoiselle tem medo de se comprometer? Orei da zombaria e respondi: aceito, se és tu que dás a ceia. Nessa não caia eu, quem paga a ceia é o tolo. E quem é o tolo? É o paio. E quem é o paio? É um animal que não conheces. É o velho que a Esmeralda depena. Conheço-o já. Mas com que direito me convidas? O pateta do velho conta comigo e com um primo, de quem lhe falei, e que me faltou a palavra por causa de uma sobrinha, que celebra essa noite um batizado de bonecas. Ficará sendo meu primo durante a ceia, ou és mais tolo que o velho? Aceito o convite. Ainda bem, meu primo. Principias a ter juízo. À meia-noite, o velho, 10 alegres moças e outros tantos mancebos rodeavam a esplêndida mesa. Ridículo baco de camelos brancos, o velho provocava a companhia ao ruído, às cantigas livres, às libações frequentes, à desenvoltura, à orgia, enfim. Mais bela e petulante que todas as suas companheiras, Esmeralda era digna, rainha daquela festa, que me inspirava espanto e horror. Esmeralda, impúdica e doida, desnudava encantos que o recato esconde cuidadoso, deixando-o apenas adivinhar nas palpitações do peito que arfa. Ela tinha esvaziado as taças cheias de 6 vinhos diversos e pedia ainda mais champanhe e conhaque. Miserabacante precisaria em breve que a levassem quase carregada para dormir em casa. A bela moça embebedava-se. Dentro em pouco faltava o juízo a quase todos. Mulheres e homens se achavam aviltados, castigados pelos venenos da orgia e da depravação dos costumes. 2 únicos dos convivas resistiam ao contágio fatal. O meu amigo, que bebera vinho com água, e eu que bebera água com vinho. Primo, disse-me ele, estuda essa lição e aproveita. Tens razão, respondi. É tempo de fazê-lo. Devo e quero apreciar toda a ignomínia e toda a imensa vergonha dos nossos sócios de orgia. E fixei a minha luneta mágica sobre a Esmeralda embriagada. A princípio eu vi o que tinha já apreciado, seus dotes físicos, sua gentileza, que o vinho e a petulância apenas anuviavam. Esmeralda era ainda bonita, apesar da embriaguez da ignomínia. Sem dúvida que o era, pois que eu o reconhecia, embora o sentimento que ela me inspirava fosse o da repulsão e do tédio, que nos causa a vista de um animal imundo. Passaram, porém, os 3 minutos e começou a visão do bem.
Li com surpresa e enternecimento na alma da embriagada a história do seu passado e dos tormentos da sua vida. Menina de coração angélico, mimoso tipo de sensibilidade, fora muito cedo vítima do crime. Era pobre e órfã, e uma parenta corrompida preparou-lhe sinistro sono, e vendeu-lhe a um monstro a inocência e a pureza. Riram-se de suas lágrimas e a arrastaram para o vício. Mas em breve, despertando no meio da perversão, Esmeralda teve remorsos, detestou sua vida, foi 1000 vezes desgraçada. Desejou amar e ser amada, como ama e é amada senhora honesta. Era porém tarde. O mundo já tinha marcado sua fronte com o sinal negro da reprovação perpétua. Então principiou para a mísera vida do frenesi a que o desespero preside. Na convicção tremenda do seu aviltamento, embriaga-se todos os dias para esquecer a sua miséria moral e para matar-se. Sabe e sente que o conhaque queima-lhe as entranhas e lhe abrevia a vida. Pelo sabor aborrece o conhaque, pelos seus efeitos adora-o. Beberia fogo vivo, se o fogo vivo se bebesse. O seu rir contínuo é o delírio da dor, a antítese das torturas do coração e convulsões dos lábios que fingem alegria. Ninguém a despreza tanto como ela mesma se despreza, porque na pureza dos seus sentimentos e de sua sensibilidade adora a virtude, compreende a sublimidade do amor honesto e se reconhece infame pela infâmia do vício. Quando está só em casa e vê passar uma jovem com um vestido branco e a virginal coroa de noiva no carro que a conduz à igreja, Esmeralda se ajoelha, chora e reza, chorando por si e orando pela noiva. Fatal arruinadora dos ricos, que se tornam seus apaixonados, parece nadar em mar de ouro e nunca lhe sobra o dinheiro, porque ela alimenta e veste quantos pobres a procuram, ou quantos pobres conhece. Mas tem fama de dissipadora e ninguém a chama caridosa. Nos desvarios precipícios de sua vida, Esmeralda ganhou créditos de petulante, interesseira, vil, desordenada, infrene e louca, incapaz de uma afeição, não suscetível a amar, demônio de gelo, demônio de voracidade áurea, demônio de corrupção. Ela o sabe e ri com seu rir que é mais amargo do que o pranto mais doloroso. Que falsa apreciação! Esmeralda é flagelada pelo seu pudor inato de mulher que nasceu para ser santa. Não tem ordem na vida maternal, porque abomina o cálculo egoísta a ponto de esquecer os cuidados do futuro. O que chamam sua loucura é como um castigo que ela se impõe na terra. Sensível, dedicada, extremosa, amando tão ardentemente a virtude que nem concebe escusa, desculpa ou perdão para sua vida manchada e ignominiosa, tem um coração que é um abismo de amor exaltado e sublime. Se fosse amada, esposa de um homem a quem amasse, seria tipo de fidelidade, heroína pela abnegação, mártir pela paciência, anjo pela santidade dos sentimentos da vida. Contemplando essa vítima do mundo e dos homens, essa embriagada adorável, essa virtude cheia de manchas, esse querubim profanado, essa mulher formosa de corpo aviltado e alma pura, esse coração todo amor, essa Madalena que se torturava no vício, que se atribulava na orgia, que se degradava na embriaguez, que antes da morte e com severa consciência condenava o corpo à corrupção, à podridão, às extremas e esquálidas misérias da terra, e tinha a alma arrependida já metade no céu, tive ímpetos de correr e beijar-lhe os pés, e de bradar-lhe: acorda, surge do sono da embriaguez, eu te compreendo e te amo, eu te regenero, dando-te o meu nome. Creio que, dominado pelos encantos físicos e morais de Esmeralda, eu teria ido além de 13 minutos de contemplação se o meu primo de convenção não me tivesse tocado no braço, fazendo assim cair a luneta mágica que eu fixara sobre a infeliz moça. Não olhes tanto para Esmeralda, disse-me ele. Corres o risco de ficar verde. Ou por acaso, ou porque ouvisse a observação do meu suposto primo, a Esmeralda cravou em meu rosto um olhar flamejante, e logo depois, empunhando o corpo, bradou: Conhaque! Pareceu-me então que a ouvia pedir veneno para ir se matando. Levantei-me de súbito e atirei-me de encontro ao criado que correra a deitar-lhe conhaque no copo. Arrebatei-lhe da mão a garrafa e exclamei: Basta, a senhora não deve tomar mais conhaque. Pois então vou-me embora, balbuciou a Esmeralda, e no meio de gerais gargalhadas saiu, cambaleando, apoiada no braço do velho. Dormi mal o resto da noite, porque despertei por vezes sonhando com a Primanica e com a Esmeralda, e no dia seguinte encontrei as imagens de ambas, felicitando a minha alma. Cumpre-me dizer que senti por isso mesmo o primeiro inconveniente da visão do bem.
Eu amava igualmente as duas moças e hesitava sobre qual delas merecia preferência. Anica era pura, Esmeralda manchada pelo vício mais torpe. Anica era sóbria como todas as senhoras de educação e apenas em jantar cerimonioso molhava os lábios com algumas gotas de champanhe. Esmeralda era afeita à ignomínia da embriaguez. Anica era o objeto do respeito de todos e somente em culto à sua virtude. E as delicadezas devidas ao seu sexo, alguns na sociedade lhe beijavam reverentemente a mão. Esmeralda era o escárnio de muitos e o insulto vivo da moral pública. Mas eu, melhor que todos, conhecer Esmeralda pelas revelações do bem e não podia deixar de fazer-lhe justiça. Anica era feliz, tivera mãe e parentes a velar por ela, educação a aprimorar suas virtudes. Esmeralda era desgraçada, mártir sacrificada por infame parenta. A primeira tivera todos, a segunda ninguém por si. E além disso a Esmeralda conservava o melindre do sentimento na depravação da vida. Devorada pelos remorsos, tendo aversão ao vício que a aviltava, arrojava-se a ele como a um castigo e procurava abreviar seus dias com o veneno da embriaguez. Não era Madalena arrependida, mas era Madalena delirante. Se aparecesse um homem que, amando Esmeralda e sendo por ela amado, lhe dissesse: eu te amo e te dou o meu nome e te regenero, essa mulher se agarraria a este homem como a um anjo de salvação, e sua esposa dedicada, extremosa e fiel o faria feliz. O marido de Anica será por força ditoso, mas desfrutador egoísta de uma dita que toda lhe há de vir da esposa. O marido de Esmeralda porá fim a um grande infortúnio, cobrirá com os véus do seu nome uma nudez reprovada, fará uma obra de caridade de amor santo que o exaltará aos olhos de Deus, que purificou a Madalena arrependida. Em uma palavra, o marido de Anica poderá ser mais ditoso, mas o de Esmeralda será mais generoso. E todavia eu hesitava sempre. Às vezes a minha razão me dizia que todas as mulheres pervertidas têm sempre de prevenção no espírito a história de uma perversa sedução, de martírios cruéis, de desespero, de arrependimento sem proveito, de desejo da morte e de exemplar dedicação. Suas virtudes raras e seus sentimentos sublimes brilhariam sem dúvida com o mais vivo fulgor se achassem maridos que as regenerassem, reservando-se elas, entretanto, o direito de serem no futuro, depois de casadas, dignas do seu ignominioso passado. A reflexão também me diz que a mocidade inexperiente e generosa tem na sua experiência e generosidade uma espécie de luneta mágica com a visão do bem, que faz tomar a nuvem por Juno e acreditar facilmente em tudo quanto lhe cantam aquelas pérfidas sereias. A razão, enfim, me está clamando que o verdadeiro arrependimento exclui a ideia da persistência no pecado, e que a prática do vício em nome do desespero, da embriaguez em nome do desejo da morte, do esquecimento da infâmia no sono do álcool são pretextos rudes, sofismas repugnantes das mulheres depravadas. Se é assim realmente a visão do bem, isto é, o modo de ver e de aceitar as coisas, de apreciar os fatos e de julgar os homens, o homem e a mulher sempre pelo lado bom, sempre pelas regras da desculpa, do perdão, do bem, do otimismo na humanidade, é um grande e enorme perigo tão fatal em suas consequências como a visão do mal, que é o extremo oposto. Estas considerações começavam a perturbar-me, a incomodar-me. Eu, porém, não podia, sem ofender a minha consciência, negar-me a confessar, a reconhecer, a proclamar o que tinha visto pela visão do bem, contemplando a Esmeralda com a minha luneta mágica por mais de 3 minutos. Evidentemente, eu seria indigno, malvado, se não declarasse, se não estivesse pronto a declarar a todos e à face do mundo que a Esmeralda é uma pobre mártir, manchada em sua vida, mas santa pelo sentimento, anjo pelo coração. Portanto, a visão do bem fazia-me adorar a Esmeralda, como eu adorava a prima Anica, e hesitar sobre a escolha, sobre a preferência entre uma senhora honesta e uma mulher perdida e petulante. A razão fria lutava com o sentimento em fogo, a reflexão com a generosidade, o juízo com o coração. Muitas vezes eu tinha vergonha dessa minha hesitação entre a pureza e o último aviltamento, mas hesitava sempre. A luneta era um tormento, e a visão do bem começava, pois, a me fazer mal. Você acabou de ouvir a 6ª parte do audiolivro A Luneta Mágica. Para não perder os próximos vídeos que o compõem, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e um comentário. Te espero na parte 7.